Quando começou a sessão hoje, deputados ficaram, vamos dizer assim, empolgados. Okay? E teve até gente que se exaltou. Dá uma olhada. O que nós temos é que, depois de 6 meses de inatividade no Telegram, todas as mensagens são apagadas, inclusive na nuvem. Então, assim, eu não tenho mais essas mensagens, já falei isso publicamente mais de uma vez. A minha opinião, e aqui é uma opinião informal, é que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões e o objetivo principal seria invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações. Bom, mas depois, outro round, teve um tumulto aí. Né? E sabe que o cidadão até usou uma palavra de baixo calão? Dá uma olhada aí. Esse daqui é o que foi aprovado nas 3 comissões. E o que está sendo tratado aqui, presidente? Eu estou vendo aqui, são temas diversos de condenações do Lula, são temas correlatos. Senhor presidente, eu peço a sua interferência para que assuntos que não sejam desse bojo aqui, aprovado pelas 3 comissões, não sejam tratados aqui. O parlamentar que usar da palavra para falar de assunto que não seja referente a esse assunto aqui, seja cortado a palavra dele. Bom, foi nesse momento até que um deputado xingou o procurador Deltan Dallagnol, né? Que aparece aquela suposta troca de mensagem entre ele e o Sérgio Moro. Nenhuma, não fale assim, deputado. Não fale assim. Vossa Excelência tem que utilizar um linguajar mais apropriado dentro do parlamento. Tá bom, deputado. Deputado Rogério Correia, passar a palavra a Vossa Excelência, garantido os 3 minutos e 18 que tinha travado. Peço respeito ao orador que está utilizando a palavra, deputado Rogério. Deputado Valdir, por favor. Deputado, não precisa gritar, que coisa desagradável ficar gritando aqui no meio. Deputado Rogério, com a palavra. Mas a gritaria não terminou ainda. Continuou o presidente da comissão que você viu aí, comparou a audiência lá, o pessoal que estava lá, a um programa de humor da TV brasileira. Dá uma olhada. Deputados, por favor, pelo amor de Deus, se controlem. Vou passar a palavra ao ministro Sérgio Moro. Gente, eu vou encerrar a reunião, porque eu vou passar a palavra ao ministro. Todo mundo está olhando para trás para essa escolinha do professor Raimundo, isso aqui. Escolinha do professor Raimundo? Aquele que falava que o salário é desse tamanho assim? Pois é. Mas além da escolinha do professor Raimundo, até desenho animado foi citado hoje. Dá uma olhada aí. Eu consigo entender até a indignação, é porque não se ofendam com o que eu vou dizer, mas está parecendo aquele desenho animado do Piu Piu. Cada plano do Frajola dá errado. E olha que faz tempo que vem alguns planos desses dando errado. O último com esse rapaz aí, que eu não vou nem citar o nome dele, porque não é digno dessa nota. Para mim, eu não considero ele um jornalista, considero ele um ativista. Como ativista, tudo bem. Frajola e Piu Piu. Bom, bem no meio da fala do Moro, para responder os deputados, o que aconteceu? Nova confusão. E sabe por quê? O deputado levantou para ir fazer xixi. Aí o que aconteceu? O outro, que era dentro do partido, foi lá e sentou no lugar dele. Bom, aí deu essa confusão aí. Gente, se eu ficar cuidando aqui até de quem foi no banheiro e o outro sentou no lugar, pelo amor de Deus, não tem o que fazer. Pô. E o salário, ó. Ele lembrou bem, o salário, ó, ele voltou a falar do professor Raimundo. Bom, assim que o negócio do lugar lá no plenário foi superado, aí começou um bate-boca entre o ministro Moro e a deputada Maria do Rosário, do PT. Mas espero que, ainda que isso não aconteça, que os fatos sejam devidamente elucidados pela Justiça Estadual, Ministério Público Estadual e Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Maria do Rosário, por favor, não interrompa o ministro. Ele responde oportunamente. Só peço que ninguém interrompa a fala dos outros, nem deputados, nem deputados. Acho que eu não interferi quando foi feito indagações, tratei a Vossa Excelência com urbanidade. Eu peço que eu seja tratado com devida urbanidade. Eu acho que a imunidade parlamentar protege de ofensas, mas eu acho que elas deveriam ser evitadas. Você acha que o bate-boca terminou? Não terminou, não. A deputada, né, não concordou. E aí, voltou novamente à discussão. Está definido que o convidado
tratará do tema perguntado e, ao tratar do tema, responderá às questões. Eu, quando trago isto ao senhor presidente para que fale ao que se encontra ministro até esse momento, o senhor tome a seguinte providência, que pelo menos, se ele não quiser responder, ele diga que não quer. Porque simplesmente desconsiderar... Deputada, só um minuto, isso aí já não é mais questão de ordem. Não confere. Eu não vou permitir que comece obstrução durante a nossa reunião. Vamos deixar o ministro terminar de falar, passar os outros oradores que vão utilizar a palavra. Então, a palavra está com o ministro Sérgio Moro por 1 minuto e 20 para concluir a sua fala. Não vou permitir que suspeito fique chamando Eu fui convidado para falar sobre supostas mensagens hackeadas. Existe alguma mensagem hackeada relativamente àquela data apresentada? Não. Então, a Vossa Excelência que está fugindo do debate. Tá? Agora, a decisão que eu tomei na data está nos autos. Eu não vou entrar num bate-boca com a Vossa Excelência. Isso aí. Bom, a verdade é que os deputados queriam mesmo era também, entre outras coisas, aparecer aqui no Jornal da Record News. Dá uma olhada. Questão da TV, senhor presidente. Vejam bem. Deputado. Vejam bem. Vem até aqui, eu já tenho a decisão para isso. Eu comuniquei, entrei em contato com o pessoal da TV Câmara, então realmente está lá na Previdência e aqui está o 2, então tá tranquilo. Não, deputado, não cabe. Passo a palavra ao deputado Joseildo Ramos. A TV Câmara... Deputado, por favor. Eu detesto ter que cortar a palavra dos outros, mas eu tenho que passar a palavra ao deputado Joseildo. Então, com a palavra, o deputado Joseildo. Tome providência, presidente. A TV Câmara não está transmitindo a audiência pública aqui com o ministro de Estado. Pelo jeito sobrou até para a TV Câmara. Todo mundo queria aparecer na TV Câmara, sem maquiagem, sem nada. Bom, os deputados só esqueceram que, assim como os discursos deles, não são só os discursos, as broncas também estão sendo vistas pelo povo brasileiro. Tá? E dessa vez, voltou até o famoso PowerPoint do Lula. Dá uma olhada. Eu preciso ouvir de Vossa Excelência. Ai... Só um minuto, deputado. Desculpe, eu detesto ter que dar bronca em vocês, deputados. Mas, por favor, eu peço... Não, Vossa Excelência. Vossa Excelência está utilizando o seu tempo. O deputado Bongás está atrás de Vossa Excelência levantando um cartaz assim. Eu detesto ter que dar bronca, mas, por favor, deputado Bongás, apenas não faça isso. Bom, depois dessa interrupção, o deputado Joseildo voltou a falar. E, novamente, o Francisquinho, que é o presidente, esse mais fortinho que está aí, né? Veja se ele gostou do que ele ouviu lá. Agora, me perdoe, presidente. Nessas suas intervenções, Vossa Excelência atrapalha deliberadamente o raciocínio da oposição aqui. Não, peraí, deputado. Não, pode gritar, deputado, só escute. Quem obstruiu sua palavra foi um deputado da oposição atrás de você com cartaz. Foi por isso que eu tive que interromper. Porque um deputado da oposição me cobrou que seguisse o regimento. Vocês me cobram que siga o regimento. Vocês subvertem o regimento e depois gritam. Entendeu? Não, tudo bem. Tudo bem. Eu vou devolver a palavra, deputado. Manter, para você possa terminar. Apenas dizer que vocês cobram respeito ao regimento, vocês subvertem o regimento e depois gritam comigo dizendo que eu não sigo o regimento. Então, só por favor. Olha isso. Olha aí. O deputado Francisquinho é esse presidente que você viu aí, e ele pode cortar o microfone da turma lá. Quando ele percebe que todo o tempo ele pimba, pode cortar. Né? E quando começa a bate-boca, ele corta também. Bom, mas o deputado Felipe Barros aproveitou o tempo para cutucar os críticos, né? Não do Sérgio Moro, mas isso aí criticou os críticos que criticam o Sérgio Moro. Hoje é o dia, senhoras e senhores parlamentares, em que denunciados, réus e amigos de condenados que sempre calaram quanto aos seus erros estão interrogando o juiz da maior operação de combate à corrupção do Brasil. É tão grande essa corrupção, senhor presidente, que nós sabemos que as empreiteiras, muitas delas, tratavam políticos com apelidos. Quero que o senhor ministro Sérgio Moro se recorde desses apelidos: Montanha, Amante,
Solução. Guarulhos. Pescador. Ou seja, apelidos de muitos desses casos de parlamentares que aqui ainda se encontram e que agora estão questionando o juiz da maior operação de combate à corrupção. Montanha, amante, de quem será que ele está falando? Bom, mas o homem não parou por aí, não. Ele continuou brigando lá no Senado. Mas pau que dá em Chico, dá em Francisco também, ministro Sérgio Moro. Gilmar Mendes e o caso do ex-deputado do PT, Vadidamos. O ex-deputado disse, eu estive ontem com o Gilmar. É o Gilmar Mendes. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo de xadrez e fazer política. Hoje o Gilmar é nosso aliado. Frase do ex-deputado do PT, Vadidamos. Marco Aurélio e a defesa do Lula. Todos nós vamos se lembrar que no começo do ano, Marco Aurélio simplesmente deu uma defesa, deu uma decisão para soltar todos os condenados de segunda instância e 48 minutos depois, a defesa do Lula já havia protocolado no STF um pedido para soltura do Lula. Então houve uma conversa com o ministro Marco Aurélio com a defesa do Lula. Eu queria ver esse mesmo empenho em bater, em trazer para cá o ministro Sérgio Moro com os ministros do STF. Mas tem mais. O deputado Paulo Pimenta disse agora há pouco. Todos vão se lembrar daquele desembargador mequetrefe do TRF4, o Rogério Favretto, que soltou o Lula numa decisão de plantão do TRF4. E aí o deputado Paulo Pimenta foi questionado, ele que é autor desse pedido, foi questionado e o Paulo Pimenta disse, sou do Rio Grande do Sul, conheço as pessoas. Deputado, você estabeleceu conversas com o desembargador Favretto, aquele desembargador mequetrefe? Pela madrugada, desembargador Mequetrefe, foi isso que foi falado lá agora há pouquinho. Bom, mas como você percebeu aí, os ânimos seguiram a flor da pele, né? E teve até deputado que atacou o governo, mas teve deputado também que atacou a oposição e teve até direito de resposta. Eu gostaria de passar a palavra ao próximo líder, apenas porque estamos vendo as notas taquigráficas e não houve citação explícita ao nome de nenhum deputado. Não houve. Nós estamos com as notas taquigráficas. Oi? Não, eu passo. Tá bom, deputado. Tá bom, deputado. Deputado, o que eu tô te falando? Precisa quebrar a mesa, é patrimônio público. Bom, os deputados continuam lá pedindo direito de resposta. A situação de um lado, a oposição do outro lado, né? E aí, logicamente, que é uma tática, né, democrática, sem dúvida alguma, mas aí a sessão não anda. As notas taquigráficas falaram que apenas o deputado Paulo Pimenta. Apenas deputados. Eu sei, deputado. Deputado, eu sei. Eu entendo. Mas a questão regimental é quando é situação explícita. Eu não tenho o que fazer. Se eu for conferir a todo momento, porque tá todo mundo aqui meio que dando uma chincalhada no outro. Se eu conferir toda a ordem de resposta, não toca a comissão. Falou esse presidente, hein? Esse é o Francisquini. Até aí parecia que ele estava calmo, né? Mas chegou um momento que o homem mostrou que também não tem sangue de barata. Deputados, por favor. Deputados, por favor, se sentem. Se eu estiver errado em uma decisão que eu tomar, pode recorrer à minha decisão. Pode recorrer. Eu acabei de analisar aqui e eu estou agindo dentro da legalidade. Senhor presidente, Passa a palavra por 1 minuto, deputado Davi Miranda. Era a Beija que estavam gritando? Não entendi bem. Bom, enfim, nessa altura, o Moro já estava lá há 4 horas. Agora são 9h22 e ele continua lá. Bom, enquanto o deputado Fábio Tado falava, a deputada professora Marcivânia aproveitava então para comer alguma coisinha, porque, pô, horas e horas lá sem comer nada, eu vou dar uma olhada nisso aí. O senhor afirma que não se lembra do conteúdo de algumas mensagens, sobretudo em relação ao Dallagnol. Bom, como você vê é o seguinte, o presidente da sessão, que é o Francisquini, né,
Várias vezes ele ameaçou parar com tudo se os deputados continuassem aí brigando. Né? E dá mais uma olhada. Nós já estamos chegando num ponto da reunião em que as perguntas começam a se repetir e a falta de respeito começa a preponderar. Então, se for nesse sentido, logo nós encerraremos a reunião, porque o escopo parece que já está sendo alcançado. Apenas, então, vamos ouvir o ministro. Bom, a deputada Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, questionou Moro sobre a atuação da esposa dele. O advogado da Odebrecht, Tacla Duran, denunciou o advogado Marlos Arnes de ser extorquido em mais de R$600 mil e mostrou o depósito para o jornalista Jamil Chad. Ele também acusou o advogado Zucoloto. Isso é sobre a Odebrecht. Eu quero te fazer uma pergunta bem objetiva. O senhor diz sim ou não, pode ser com a cabeça. Sua esposa, Rosângela Moro, trabalhou ou teve escritório com os advogados Marlos Arnes e Carlos Zucoloto, sim ou não? Relativamente à referência à minha esposa, eu lamento, repudio essa sua afirmação. Né? Eu acho assim muito baixo, A minha conduta pode ser atacada Lava Jato, mas colocar familiar que não tem qualquer relação com os fatos... Eu só fiz uma pergunta, não afirmei. Eu repudio a insinuação. Ninguém atacou ninguém, foi feita uma pergunta. O senhor tem que perguntar sobre o marido dela, senhor presidente. Continue a responder. Bem, eu repudio essa insinuação. Mulher do Moro, o marido é deputado. O marido do deputado é o ex-ministro Paulo Bernardo. Conhece, né? Bom, mas se você disser, mas deu tempo para mais discussão? Deu, não parou a tarde inteira. Nossos companheiros aqui selecionaram. Dessa vez, o protagonista foi o deputado Marcelo Freixo, de um lado, da oposição, e o delegado Valdir, do outro, na situação. Deputado Valdir, por favor, não tumultue a audiência, deputado Valdir.